Brasil e o polo mais importante, superando de longe o polo anterior, que estava em Santa Catarina, se deve a uma permeabilidade maior do conhecimento entre técnicos das empresas que compartilhavam com aceitação tácita dos seus patrões os avanços, as aprendizagens que vinham tendo e que formalmente constituiriam segredo de Estado. Esse mesmo fenômeno foi visto, por exemplo, há um certo tempo na Dinamarca, quando se estudou por que uma certa região, a Jutlândia, resistiu mais à importação de produtos de confecção baratos vindos do Extremo Oriente, e o resultado foi o mesmo. Enfim, abertura, esse compartilhamento tácito de informações, tolerado pelos patrões, em certas áreas, mas não em outras, é o que, em grande medida, explica isso. A segunda, são 3 questões apenas, é se nós conseguimos uma nova compreensão de que estamos focalizando, na verdade, um desafio coletivo. O tema, a questão original, que é um pouquinho diferente daquela que o professor Tales nos colocou na sua lâmina inicial, aquela que vinha no programa, explicitava que o tema desse painel é como os empreendedores podem contribuir nos programas de inovação radical das grandes empresas. Talvez uma leitura diferente seja como sistemas de geração de empreendimentos inovadores, em coordenação com empresas consolidadas e outros agentes, podem valorizar a inovação como eixo estruturante do desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade medida em termos econômicos, ambientais, sociais e culturais. Certamente, essa nova leitura, ou essa proposição diferente de entendimento da questão, tem a ver com esse binômio inovação e empreendedorismo, 2 faces de uma mesma moeda, inspirados no conhecido texto, não é, do recém-falecido Peter Drucker, e daí a expressão que eu vou continuar usando no final da apresentação, até o final da apresentação, que é o termo de empreendedorismo inovador. Aqui no Brasil, nós temos um sistema bastante capilar de geração de empreendimentos inovadores. Ao completar 20 anos, se fez um levantamento na Protec, uma publicação, e esse mapa mostra a distribuição desses habitats, desses sistemas de geração de empreendimentos inovadores, incubadoras e parques tecnológicos no país. Alguns números muito breves, somos hoje aproximadamente 400 incubadoras, algumas delas muito grandes, como o CIETEC aqui em São Paulo, que temos lá um digno representante, Jacomazzi ali sentado, e que tem mais de 100 empresas incubadas. Elas estão espalhadas por todo o Brasil. No total, estão envolvidas 6.300 empresas, 1.500 que já se graduaram, 2.800 que estão incubadas e 2.000 associadas. Essas 2.000 associadas, em particular, são exemplos de inovação aberta, porque frequentemente são projetos de empresas existentes que, por vontade de estar num ambiente mais estimulante para a inovação mais radical, se as coloca, então, no ambiente de uma incubadora. O faturamento agregado é cerca de 2 bilhões por ano. Certamente, a bandeira dessas empresas é uma empresa que foi incubada na incubadora, então, recente, do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, quando era dirigido pela querida Gina, aqui ao meu lado. É a Bematec, uma empresa de padrão internacional, atividade internacional, e que hoje em dia deve faturar aproximadamente 300 milhões de reais. E é uma empresa fortemente inovadora e fortemente parceira das outras. A nova fronteira do sistema de geração de empreendimentos inovadores são os parques tecnológicos. Temos cerca de 10 em operação no Brasil, 50 ou pouco mais do que esses em fase de projeto, ainda um número de empresas pequeno relativamente e que tende a crescer. Nós voltaremos a comentar isso daqui a pouquinho. O fato é que, no que se refere à relevância desse
tipo de sistemas de geração para inovação no país, o jeito mais curto que eu tive de trazer para vocês foi uma declaração no caso, chefe do Eduardo e da Gina, que é o presidente da FINEP, recentemente, ao fazer uma avaliação do primeiro edital de subvenção, ele menciona, o que está aí colocado, que a participação das empresas que se geraram nesse ambiente planejado, que são as incubadoras e os parques, é bastante maior do que a sua participação efetiva no universo das empresas que inovam no país. Temos certamente uma preocupação de nos reposicionar, especialmente no caso das incubadoras, olhar para fora e aproveitar ainda mais essa, enfim, competência que foi desenvolvida. Um dos mecanismos é esse CERN, não é? Um centro de referência para apoio a novos empreendimentos, baseado em modelos de sucesso como o Small Business Development Center nos Estados Unidos, os Business Innovation Centers na Europa, por exemplo, Barcelona Ativa. Há várias ações, não é, que estão aí previstas e, principalmente, como eu disse, levar a competência para aumentar o grau de impacto. Um segundo elemento desse reposicionamento é mudar o panorama das empresas nascentes inovadoras no país. Então, no plano de ação, Ciência, Tecnologia e Inovação, foi incluído justamente o PRIME, que o Eduardo já teve a gentileza de comentar, 5.000 e poucas empresas inovadoras, num período bastante curto. A Amprotec vê com extremo entusiasmo e, certamente, maior apoio essa iniciativa. E eu termino com um terceiro e último elemento desse reposicionamento, e que é avançar rapidamente a questão dos parques tecnológicos no Brasil, envolvendo-se num conjunto de proposições já feitas e que estão mobilizando os parceiros relevantes, a FINEP, BNDES, governo, setor financeiro, pessoal de Venture Capital, a BVCap e outros, um avanço no sentido não só quantitativo, mas também qualitativo, no sentido de nós não sermos como a segunda geração que foram de parques tecnológicos no mundo, que foram os parques Me Too, já que deu certo em Stanford, já que deu certo em mais um ou dois lugares, nós vamos também, mas se inspirar bastante em modelos onde os parques tecnológicos se inserem em estratégias de desenvolvimento regional, nacional e de inserção global do país no cenário do mercado do conhecimento. A terceira e última questão que eu deixo para discussão é se nós teremos, então, como fruto dessa nova divisão social do trabalho de inovação, da qual a inovação aberta é certamente um elemento muito relevante, se nós conseguiremos fazer aquilo que é talvez particularmente importante para países como o Brasil, que é deselitizar a inovação, fazer com que a inovação não seja, como dizia a própria Business Week, não é? Um espaço tecnocrático, mas seja um elemento que faz parte da cultura da sociedade em suas várias organizações privadas, governamentais, de terceiro setor, e que isso impregne as pessoas da sociedade desde a tenra infância. Deixo essa questão para o debate.